bom dia, bom dia! Shalom, shalom! Que Deus abençoe seu Aleluia. dia! Nessa quinta-feira... Glória a Deus! Bom dia, Lígia! Nessa quarta-feira especial, depois de uma terça-feira duplamente abençoada. Bom dia, mais Aureli. um dia de celebração, mais um dia de Purim. Bom dia, Uau. Bianca, Cláudia, Carla! Amém. Bom dia, queridos! Que Deus abençoe! E aí, estão celebrando já a vitória? Amém? Novos começos. Hoje é o capítulo 8. 8 fala de novos começos em Deus, porque Deus, quando Ele nos dá a vitória, Ele nos dá um novo tempo, um novo começo. Começou em nome acelerada, de Natália. Jesus. Bom dia, Amém. Maurício, Luzinete. É tempo de festa, amor. Bom dia, Renato. Bom dia, Débora Mazei. Bom dia, saudade, querida. né? Faz tempo que a gente não se Então, vê, né? ontem- Aliás, poucas horas, né? Ontem nos encontramos, que noite maravilhosa que foi, meu Deus do céu. Daiane, Elaine, Hebe, Amém. Vida de Propósito, Amém, a Sarinha, Cristina, bom Amém. dia. Bom dia, queridos. Mais um dia de celebração. A gente já quer começar agradecendo. Ontem começaram as doações, hoje ainda continua, né, amor? Continua. Hoje continua, porque Purim ainda tá no tempo de você celebrar. Se você ainda não fez o seu decreto, você tem até o pôr do sol verdade. para fazer o seu decreto. Bom dia, Nívia. Né? Presentear alguém aí com um alimento gostoso, fazer uma boa ação, gente. Aproveita, os céus estão abertos. Se você perder essa data, é só o ano que vem. Eu acordei hoje pela manhã falando com a Natália assim, né? Nossa, como que é, assim, acho que a palavra, é óbvio que existe uma alegria no nosso coração, um contentamento, mas parece que excede, né? Todas as vezes que você se posiciona para fazer algo para o próximo, e principalmente para um próximo, que você sabe e tem a certeza da necessidade dele, daquilo que realmente ele precisa, Sim. parece que isso traz um senso de dever cumprido, né? Sim. Ontem nós ajudamos 3 famílias em específicos que Deus deu uma direção, que eles estavam precisando muito de alimentos. Compramos cestas básicas, ainda hoje nós vamos entregar. Vai chegar aí em Uberlândia. Ontem nós saímos para entregar marmita na rua. É tão grande. E assim, você vê as pessoas, morador de rua, falando assim: nossa, obrigado, faz 2 dias que eu não como. Que Deus Nossa, abençoe vocês. E todos que receberam a marmita, além da gratidão de agradecer, falavam assim, ó, que Deus abençoe vocês. Eu fico imaginando a bênção de uma pessoa como essa, no momento de dificuldade, necessidade, e aqui nós estamos falando de uma necessidade básica, de fome mesmo, né? Poder receber um alimento quentinho, e a gente entregou uma água geladinha, compramos uma paçoquinha, aí tinha um talher, a Natália escreveu nas tampas mensagens. Hoje nós vamos fazer de novo, porque foi ontem e hoje, né? A Lela fez uma compra aí em Uberlândia, nós mandamos a oferta para ela lá, e a compra que ela fez, nós fizemos uma conta para alimentar pessoas também. A tia Cida lá, que faz até parte da igreja da minha mãe, com essa doação, ela vai servir mais de 800 refeições. Gente, você já imaginou isso? 800 refeições. Pessoas sendo abençoadas. Pessoas com necessidade, pessoas de rua. Fora as outras que a gente está fazendo, tem umas que a gente não fala, né? Mas assim, como é bom poder participar de um movimento como esse. E eu falei para a Natália assim, nossa, por que a gente muitas vezes fica esperando só o Purim, que é uma data específica, né? E nós fizemos uma oração agora mesmo, falando assim, Deus, nos dá uma oportunidade, né, de estruturarmos melhor para que possamos continuar fazendo isso e assim, e exponenciar isso, porque realmente é uma sensação dentro de nós assim, de gratidão. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, melhor é dar do que receber. E como é bom quando nós unimos forças para poder fazer algo e dar condições de melhorar a vida de uma pessoa e principalmente suprindo uma necessidade. Porque Jesus falou assim, ó, quando ele voltar, ele falou, ó, quando eu tive fome e me deste de comer, quando eu tive sede e me deste de beber, porque quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então saber que nós estamos fazendo algo, não é para o nosso próximo, mas para o próprio Senhor. E isso, assim, nós estamos falando de uma recompensa.
no mundo vindouro. E o mais lindo também, antes de você concluir, a Lela tá aqui, ela entrou, tanto a tia Cida e também, a gente hoje vão ser entregues as cestas básicas, né? Na Advém, né? Mais de 40 cestas básicas lá Só lá na Advém. Lá na ONG da Advém, né? Quem tiver em Uberlândia vai lá conhecer, né? É a ONG também da minha família lá, e eles fazem um trabalho maravilhoso há mais de 20 anos, então, assim, é tremendo o que eles fazem lá Quase naquele 100 bairro. Crianças se alimentam lá todos os dias. 130 crianças. Se alimentam todos os dias lá. E aí tem o apoio ao pai, à mãe, tem apoio espiritual, tem educação, tem cursos, tem tudo lá, né, de capacitação para os pais. Tudo gratuito. E aí, ontem, tanto a minha tia, a tia Cida, virou e falou assim: vocês são respostas da nossa oração. Gente, você ouviu isso? Vocês todos que doaram, são respostas da oração delas, desse povo que estava orando, falando: Deus, que estava clamando, manda para nós o recurso, manda para nós o alimento. E aí você poder falar assim: ó, nós estamos mandando, nós estamos, vai entregar aí. A pessoa responder, às vezes até em lágrimas, e falar: nossa, obrigado, porque nós estávamos orando a respeito disso. E vocês são resposta da nossa oração. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós agradecemos pela sua vida, nós louvamos a Deus pela sua vida. E diante do Senhor, mais uma vez, nós apresentamos todas essas sementes que foram lançadas no mundo espiritual, para que o Senhor continue multiplicando sobre a sua vida cada vez mais, em nome de Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é dia 15 de Adar, nós estamos dentro da festa de Purim ainda, dia 4 de março. E a pastora Natália, assim como Deus colocou no coração dela de compartilhar o livro inteiro de Esther, ela começou na terça-feira passada e ela vai concluir nessa semana. E hoje terminar. É o capítulo 8, amanhã é o 9 e na sexta-feira é o 10. Gente, olha que coisa linda, princípios do livro de Esther. E Deus vai falar com você agora através da vida da pastora Natália. Em nome de Jesus. Gratidão, obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Peraí, não vai não. E eu tenho certeza que Deus já está falando no coração de vocês e que vocês nunca mais vão ler o livro de Esther da mesma forma. Não esqueça de fazer o decreto. Você tem... Tem uma pessoa aqui que perguntou, ainda posso acreditar no decreto? Pode, gente, até o pôr do sol. Por exemplo, isso é legal, algo interessante. A pessoa já fez o decreto, você já escreveu às vezes no final de semana, mas você lembrou alguma coisa, Deus está falando alguma coisa do seu coração, você pode acrescentar, tá? Ontem nós acrescentamos. Pode acrescentar. Ontem a gente foi lá. Vira a folha aí, escreve lá atrás, você tem até o pôr do sol. Pastor, eu também gostaria de fazer uma doação. Pode fazer, dá tempo ainda? Dá tempo ainda até o pôr do sol. Exatamente. Então, nós temos até o pôr do sol para finalizar esse ato profético, finalizar essa direção de Deus, esse cumprimento dessa direção que veio para os céus. Gente, para nós é motivo de alegria fazermos aquilo que está escrito, cumprirmos o mandamento. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele se alegra de nós por podermos juntos cumprir esse propósito aqui na terra. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar a pastora Natália ministrar. Olha só. Você está aqui assistindo, né? Amém. Vamos lá então. Já abriu sua Bíblia aí? Já abriu no capítulo 7 de Esther? 8, perdão. No capítulo 8 de Esther? Vamos anotar aí os princípios? Porque o café com princípios continua. Só estamos numa semana especial de Esther, uma semana de Purim. Aliás, ontem eu até postei um vídeo que eu recebi de uma amiga. Eu repostei ali, e vocês devem ter visto, né? Qual é a sua desculpa para não ler o livro de Esther? Na verdade, ontem eu tava até conversando com uma amiga, ainda falei assim, ó, dá até vontade de trocar assim, de falar, qual é a sua desculpa para não ler a Bíblia hoje? Entende? Porque, assim, gente, não tem desculpa, não tem... Às vezes você fala assim, meu Deus, a situação... Depois você assiste lá o vídeo que a gente postou. Você tem entendimento de que a decisão é sua, o posicionamento é seu. Não fique dependendo de ninguém, não fique esperando ninguém, não fique esperando condições boas, condições favoráveis. Não fique esperando a hora certa, a hora que eu tiver com vontade. Não, gente, não é assim, não. Você entende o que tem que fazer? Faça. Você sabe o que precisa ser feito? Faça. É assim que Deus opera, é assim que Deus vai agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E aí ontem a gente falou então do capítulo 7, lembra? Né, que existe um momento certo para tudo ser exposto, né? Tudo que está oculto vem à tona, né? Deus, ele não atrasa, mas o seu período, o seu processo com ele, né? Cada vez que você espera, porque ele vai te dando a direção, ó, agora faça assim.
E todas as vezes que você obedece e espera o tempo dele para resolver as coisas, ele vai te dando mais metade do reino. Lembra? Ele vai te dando mais metade do reino. Ele vai falando assim, agora você faz isso. Tá. Agora você faz isso, agora é essa direção. É assim que Deus trabalha, né? Então não fique ansioso, mas espere no Senhor, confia nele, né? Dependa dele, porque é ele que abre as portas, abre os caminhos. E aí a gente entende que a paz, ela vem depois que a justiça do Senhor é estabelecida. E é isso que nós vamos ver hoje, né? O Senhor, depois das batalhas, né? No meio das guerras ali, ele já te aponta o caminho de paz. Lembra de Eclesiastes 3, que a gente falou há uns dias atrás? Pode começar, são 28 tempos, né? No mundo espiritual. A gente pode começar um tempo às vezes tribulado, pode começar o que for. Tantos tempos a gente passa, né? Altos e baixos. Mas a gente tem a certeza que o tempo final é o tempo de paz. E o livro de Esther é a prova real disso. Que aconteça o que acontecer, vai vir um tempo de paz e vai vir um tempo de alegria, né? Um tempo de folga dos seus inimigos. O capítulo 8 vai falar de novos começos. Então você já vai puxar a setinha aí no capítulo 8 e vai anotar aí. Novos começos. Esse capítulo é o capítulo da transferência de autoridade e da liberação do novo decreto. Todas as vezes que Deus quer começar algo novo na sua vida, Ele vai transferir a autoridade primeiro. Por isso que você tem que se posicionar, você tem que orar, jejuar. Nós já falamos tanto sobre isso, né? Nós fizemos o jejum. Então esse tempo é para você se posicionar, porque Deus não transfere autoridade para quem está caído, para quem não tem posicionamento. Anota isso daí. E aí, a partir do seu posicionamento, vem a liberação do novo decreto. Deus não faz nada novo no velho, né? Lembra? O vinho novo, ele sai derramado no odre novo. Então, você precisa ser esse odre novo, você precisa se posicionar. Porque depois que ele te transferir a autoridade, vai vir o novo de Deus. Deus não dá... Deus é igual o Kleber sempre fala para vocês. Você não põe a chave de um carro na mão de alguém de 12 anos, ele não tem autoridade, ele não vai acontecer isso, mas no tempo certo, se ele tem 18 anos, se ele tira a carteira, ou seja, a carteira é o que vai dar autoridade para ele, aí é liberado, então aí ele está apto, né, para dirigir. Então é assim que o Senhor faz. Você está apto para governar? Eu já estou de mala pronta. E você? Já está pronto e pronta para governar? Então esse é o processo. Aqui então mostra que não existe só livramento, não é só o socorro do Senhor, mas existe uma restituição da parte dele, né? Ele restaura todas as coisas, e melhor, ele faz maior e melhor. Esse é o nosso Deus. E aí tem um princípio profético, né? Além de Deus transformar a sentença de morte em sentença contra o próprio inimigo que tramou a sua morte, ele reverte os decretos. Ele transfere essa autoridade e vai te restituir através do novo. No capítulo 8 a gente vai ver o quê? O que a gente começa a ver? A casa de Amã, né? Os pertences de Amã são entregues a Esther. Então naquele mesmo dia, né? A palavra de Deus vai falar, naquele mesmo dia o rei pegou, né? Pegou a casa de Amã. E aqui a gente tem que entender num sentido mais amplo, tá? Porque a casa não é só a casa física, era a casa física também, eram os bens, era tudo que era de Amã passa a ser da Esther, né? Está agora sob o domínio de Esther. Mas no mundo espiritual, a gente está falando de tudo aquilo que o inimigo tem, tudo que ele tramou, tudo agora vai estar debaixo do seu governo. É você que vai dar agora como é que eu falo? Você que vai dar o futuro, você que vai dar agora o fim, né? O que você quer fazer. É assim, o Deus, ele entrega os seus inimigos. Lembra, o salmista Davi, ele fala isso sempre. Deus, ele entrega os inimigos nas suas mãos. Ele coloca debaixo dos seus pés. Então esse é o princípio profético dessa parte. Então aquilo que era do inimigo, agora Esther toma posse. E aí Mordecai também é revelado. Né? A bênção é tão maior, porque além de Esther falar de quem ela é, além de revelar o inimigo, ela também revela sobre Mordecai. E aí a Esther conta ao rei quem era Mordecai, né? Que era o primo dela, que na verdade para ela era um pai, né? Era o seu pai, o seu mentor, o seu protetor, né? Aquele que deu a direção, aquele que ensinou para ela das coisas de Deus. Então ele era um homem, né? Do coração dela, era um pai para ela. E aí ela conta para o rei, e aí esse é o tempo então em que tudo vai se revelando. E aí existe uma conexão aqui, né? Uma aliança entre o rei
E o Mordecai, amor. Ai, Felipe. Deixa eu só fechar a cortina aqui, peraí. Pronto. E aí, ele conta então, né? Chega o tempo de ser revelado, o rei tira o anel do Amã e dá para Mordecai. Então aqui também mostra a transferência de autoridade, né? Aquilo que na verdade o inimigo rouba de você, tenta roubar, Deus vai te restituir, ele vai te transferir. E aí, Mordecai assume a posição então de governo, né? Ele agora, quem passa a ser o segundo homem mais poderoso, né, do reino ali abaixo do rei é Mordecai. Então Amã é retirado e entra Mordecai. Esther coloca Mordecai então sobre a casa de Amã. E aí, ou seja, né, então a Esther, como ela tinha agora autoridade sobre tudo de Amã, ela falou assim, agora é seu, Mordecai. E aí o governo é restaurado nas mãos certas. Então olha o poder de uma intercessão, né? Até fica uma dica para nós, a gente tem que orar pelos nossos governadores, a gente tem que orar pela nossa nação. Existe uma parte, né, uma responsabilidade nossa, porque quando a Esther orou, né, quando a Esther estava jejuando, além de tudo, houve mudança no governo, porque lembra, Amã era um líder político, e aí agora quem passa a ser, né, o grande líder é Mordecai. Então nós devemos orar sim pela nossa nação. Então aqui também tem esse princípio, eu não vou entrar nisso, mas aqui daria uma aula sobre você orar, né, interceder, você não ficar passivo, né, vendo a vida passar. Não, você tem o poder com as suas palavras de jejuar, de orar, de interceder pela nossa nação, porque as coisas começam primeiro no mundo espiritual para depois refletir no mundo natural. Então a gente tem esse poder sim, tá? E às vezes eu sempre falo, não libere palavras que você não quer que aconteça. Então não amaldiçoe, não fale mal, sabe? Mas abençoe e peça que o Senhor intervenha, sabe? A Esther, eu tenho certeza que a Esther, ela ficava ali, ela não ficava falando mal de Amã para Deus. Mas ela falava assim, Senhor, olha o que está acontecendo, né? Tenha misericórdia do nosso povo, sabe? Precisa haver uma mudança, porque esse governo quer nos matar. Gente, é isso, ore, interceda, jejue, porque o Senhor é que pode dar livramento. Não são homens, mas é o próprio Deus que pode trazer socorro e livramento para nós, para nossa nação, para o nosso povo. Então fica a dica aí, ainda mais esse ano, né? Esse ano é ano de eleição, é ano de troca de autoridade. Peça a intervenção do Senhor, comece já orando, intercedendo, e Deus vai fazer um milagre, né? Deus pode fazer um milagre. Se o povo se unir, clamar, orar, né? Deus, ele vai fazer um milagre. E aí a intercessão continua, Esther volta a falar com o rei, né? Porque aí o que acontece? A sentença, né, ali já tinha tudo sido revelado, mas existia ainda uma sentença, ainda existia um decreto de morte contra o povo. E aí a Esther entendia que não era hora de baixar a guarda, ainda era hora de interceder. E aí ela volta a falar com o rei, ela se lança aos pés do rei, ela chora, ela implora pelo povo, fala, rei, tudo certo, né? Eu já entendi, você já me deu o governo, Amã já tá debaixo dos meus pés, as coisas já estão acontecendo, mas ainda tem uma sentença de morte. Só que aí, e aí aqui mostra, né, que mesmo depois da vitória sobre Amã, o decreto ainda estava em vigor. Porque lembra, Amã tinha selado com o selo do rei. Então aquele decreto era em nome do rei. E isso vai revelar algo importante, né? Que você vai anotar aí, ó, anota aí no rodapé da Bíblia. Que as vitórias espirituais precisam de decretos legais para serem manifestos. Então, tinha uma vitória ali na terra, né? Uma pequena vitória, mas ainda existia algo, eles precisavam ainda romper também no mundo espiritual, porque a batalha ainda estava continuando espiritualmente, porque agora não era mais uma batalha física, Amã já estava morto, Amã não tinha poder físico de matar ninguém, mas existia algo no mundo espiritual, um peso, um decreto. Por isso que a gente fala para vocês, a gente tem que revogar, a gente tem que, né, falar, Senhor, nós anulamos esses decretos, e por isso nós lançamos novos decretos. E a Esther entendia isso, que ainda existia algo maior que poderia matar o seu povo. E aí tudo, o que ela entende, né? Tudo que acontece até aqui vai revelar o poder e o agir de Deus. Revela o socorro e o livramento. Então o povo já tinha conseguido o socorro e o livramento contra o Amã, mas ainda precisava de novos decretos, de novas bênçãos, né, de novas direções no mundo espiritual. Esther sabia e tinha discernimento que a luta ainda não tinha acabado.
Deixa eu te falar, não é porque o seu inimigo tá morto que às vezes a vitória já tá, né, ali. Porque a gente tem que entender que existem batalhas espirituais, batalhas que são além. E muitas vezes essas batalhas ainda vão acontecer na nossa mente também. Porque aí a gente tem que lembrar, né, que o mundo espiritual, às vezes você fala assim, nossa, eu tive vitória sobre isso. Mas a gente não pode esquecer, né, que aí tem um inimigo ainda que fica ali na sua mente. Ah, não, isso daqui não vai dar certo. Não, pra que você tá fazendo isso? Não, ó, deixa eu te falar, isso aqui é só passageiro, tá? Não. E aí é onde a Esther falou, não, ainda tem que interceder, porque ainda existem decretos, ainda existem vozes ecoando contra a minha vida, contra o meu povo, e eu ainda preciso vencer essa batalha. E aí nessa hora, o cetro é estendido novamente para Esther, né? Lembra, Esther se ajoelhou, clamou, aí o rei levanta o cetro de novo. E aí a Esther se levanta diante do rei, ou seja, mais uma vez se posiciona. E aqui tem um princípio também. Quando você está fazendo aquilo que é o seu propósito, quando você está cumprindo o seu propósito, existem lutas. Mas o favor de Deus sobre a sua vida é contínuo. Então, quando você cumpre o seu propósito, o favor é contínuo sobre a sua vida. A bondade, a misericórdia te acompanham, né? O Senhor, Ele abre as portas, Ele continua agindo a seu favor. Se você continua no centro da vontade de Deus, se você continua nos caminhos do Senhor, Ele te prospera, Ele te abençoa. E aí o rei diz, um decreto selado, né? O rei fala, né? Um decreto selado com o anel real não pode ser retirado, né? Não pode ser revogado, mas pode vir um novo decreto, entende? E aí aqui tem um princípio espiritual que você também precisa entender e anotar. Deus não apaga aquilo que foi decretado, aquilo que já foi escrito, determinado, mas Ele estabelece algo maior e melhor. Se existe uma maldição, Ele estabelece uma bênção. Aquilo que os seus antepassados fizeram, né? Aquilo que já aconteceu não pode ser apagado, né? A gente não sabe o que os nossos antepassados, como que era a vida deles, o que eles fizeram. E isso fica ecoando no mundo espiritual, né? A gente tem falado muito sobre... a gente tem falado muito para vocês sobre isso. Então isso fica ecoando no mundo espiritual. Mas pelo seu posicionamento, quando Deus revela, quando Deus te mostra, Deus intervém e estabelece as bênçãos. Então, no lugar do ciclo da maldição, agora tem um ciclo de bênção. Você pode entrar e pertencer, fazer parte desse ciclo de bênção. Por isso que a gente fala para vocês do Bereshit. O Bereshit é esse momento onde você entra ali, você entende, né? O Senhor traz à tona o que aconteceu na sua história. E aí, a partir daquele momento, você tem os olhos espirituais abertos, você tem o discernimento. E aí, a decisão passa a ser sua. Você se posiciona e fala, Deus, até aqui pode ter acontecido isso, né? Meus antepassados, meus pais, meus avós, minha família, pode ter, tudo isso pode ter chegado até aqui. Mas agora a partir de mim vai ser diferente. A partir de mim vai ser um ciclo de bênção, vai ser um novo tempo em Deus. Inclusive sábado nós temos o Bereshit, né? Eu acho que ainda tem vagas. Se tiver vagas, vai lá. Abre os seus olhos espirituais para você enxergar quais foram os decretos de maldição que estão vindo, né, sendo lançados, que já foram lançados e têm vindo sobre a sua vida. Às vezes você está colhendo coisas hoje que você nem plantou. Aliás, a maioria delas você não plantou. Alguém plantou, lembra? Porque a iniquidade visita até terceira e quarta geração. Então, às vezes você está sofrendo aí por coisas que não foram você. Mas você precisa ter o discernimento e o posicionamento para quebrá-las e falar, Senhor, até aqui foi assim, mas a partir de agora, um novo decreto virá, um novo tempo virá. Mordecai, então, ele recebe autoridade para escrever em nome do rei. E o novo decreto permite, que os judeus se reúnam, que eles se defendam e que eles destruam aqueles que os ataquem. E aí essa mesma data, que era 13 de Adar, que era a data conhecida, né, para te matar, para te aniquilar, né, para exterminar o povo, essa é a data que Deus também determina e escolhe para ser conhecida como a sua vitória. Ou seja, Deus não muda o dia, Deus muda o decreto. Põe isso na sua cabeça, anota esse princípio. Deus não muda datas. Aquilo que já está escrito, aquilo que acontece, o calendário dele já existe.
mas ele muda sentenças, ele muda a sua história, ele muda a sua vida. Quando você se posiciona, você entende. Por isso que a gente fala pra vocês, gente, olha a Dar, olha o portal que tá aberto, entre, é você que vai entrar e desfrutar daquilo que Deus já preparou pra sua vida. Ele não vai mudar a data pra te esperar, pra te agradar, não vai. Ele já determinou, é assim que ele faz. E o melhor de tudo, que quando o inimigo trama algo contra você, é Deus mostrando a grandeza dele na sua vida e falando, aquele dia que ele determinou para te eliminar, é o dia que eu vou te dar vitória, para que todos saibam que eu sou Deus na sua vida. Então o 13, que era rebelião, agora fica marcado pelos 13 atributos de Deus. Lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, quando Moisés, quando Deus se revela para Moisés, Deus se revela com os 13 atributos dele. E aí Moisés entende quem era Deus, quem era o Deus que estava conduzindo aquele povo. Depois você lê lá. Lá Deus vai se revelar, como um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus compassivo, um Deus bondoso, um Deus que abençoa, um Deus gracioso. E ali tem 13 atributos, eu não lembro agora todos de cor, mas ali tem. Ali é Deus se revelando quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o Senhor das nossas vidas. E na história de Esther vai revelar esse caráter de Deus, embora em nenhum momento fale o nome de Deus. Mas em todo o tempo Deus está mostrando os seus 13 atributos. E aí aquele dia então que o inimigo achou que tinha vencido, foi o dia da maior evidência de Deus no meio do seu povo. Porque aí veio o decreto, E olha que interessante, a Esther ainda fala, ali quando você lê no capítulo, ela e Mordecai, fala assim, então nós vamos publicar também em todas as línguas, para todos os povos, que eles podem se defender. E aqui nessa parte eu vejo com os olhos espirituais, é o Senhor se revelando a todos os povos e todas as nações, para que todos saibam quem é Deus, para que todos saibam quem é o Deus que está dando a vitória para o seu povo. Por isso que essas leis eram escritas em todas as línguas, para ninguém ter desculpa, não ouvi falar. Não, você ouviu falar. Você ouviu falar da grandeza de Deus. E aí Mordecai, então, nessa hora, começa ali, antes, aliás, que ele vai fazer ali as sentenças, ele muda suas vestes, ele entra com um traje real, ele pega a coroa, coloca a coroa, tá com o anel do rei agora, e aí ele tem um manto de autoridade. Então aqui também vai revelar o que nesse pedacinho da história? Que aquele que estava de pano de saco, aquele que estava com cinzas, com luto, com dor, com choro, agora ele está com as vestes reais. Agora ele está se preparando para a grande festa, para o grande purim, para a grande festa, para o grande banquete. Deus, ele sempre troca as nossas vestes durante as batalhas. Antes da gente vencer as batalhas, ele vai trocar as suas vestes. Antes de você ter o gostinho da vitória, saiba que o Senhor já está trocando as suas vestes, te dando autoridade, te revestindo, te cobrindo, para você vencer. E aí, agora a cidade, recebe esse decreto e ela vai começar a celebrar. E aí a reação dos judeus, aqui que é o mais lindo, qual é a reação do povo? Para os judeus houve 4 níveis de restauração. Se você quiser anotar aí, anote aí. Houve 4 níveis. A gente falou lá atrás, acho que não sei se foi no capítulo 2 ou 3, nós falamos lá atrás sobre isso. E aí fala sobre luz, restauração espiritual, porque ele vai falar assim que houve luz no meio dos povos, alegria, gozo e honra. Então a luz fala de restauração espiritual, de visão restaurada. A alegria vai falar da restauração da alma, a alma curada. Agora o povo estava sendo curado. Gozo vai falar sobre a restauração do ambiente, que é a alegria externa. Eles estão extremamente alegres a ponto de festejarem, porque agora o espírito deles também está fortalecido. E também vai falar da honra, a restauração da posição. O Senhor sempre vai restaurar a sua honra em público. Existe um posicionamento da parte de Deus para a sua vida. Lembra que a palavra de Deus diz que envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos, não a nós. Então você tem que tomar posse, você tem que se posicionar, porque é Deus que vai se revelar através da sua vida em público. E aí houve um impacto entre as nações. E para terminar, a palavra, esse capítulo 8 de novos começos, ele vai falar o seguinte, que muitos dos povos, que nem eram os judeus, eles se converteram.
Olha que isso para mim desse capítulo é o mais especial. Muitos se converteram, né? Aí fala que eles se tornaram os judeus, né? Porque eles viram a grandeza de Deus e aí o temor caiu sobre eles. Lá fala que o temor dos judeus caíram sobre eles, mas na verdade a gente sabe que era o temor ao Senhor. Naquele ato, Deus usou tudo aquilo de reverter uma sentença de morte em vida. E aqui a gente pode, né, fazer até uma analogia aí com Jesus, né? Aquilo que era para a morte, na verdade, nos trouxe a vida e a vida eterna, né? Jesus, ele morreu porque tinha um propósito muito maior. Deus permitiu que todo aquele povo, que acontecesse tudo aquilo, a sentença de morte, porque tinha um propósito muito maior e melhor. E ali todos conheceram quem era o Deus de Israel, quem era o Deus dos judeus, quem era o seu Deus. As coisas que Deus permite na sua vida é para isso, é para que Ele se revele, é para que a glória dele se revele, para que outros conheçam o Deus que você serve e fale, olha, eu quero esse Deus na minha vida. Se está acontecendo isso na sua vida, eu quero para a minha. E é assim que os planos dele, o propósito dele vai acontecendo sobre a face dessa terra. Nesse capítulo, para mim, o que fica mais claro é ver o mover de Deus e como Deus agiu nas circunstâncias para tocar no coração do povo e o povo se converter a Ele. Isso é o principal. Se você guardar isso na sua mente, entender que a sua vida é para alcançar outras vidas, que tudo tem um propósito, né? Então você está no caminho certo. E ali a gente vê que houve a transferência de autoridade, houve a restituição. Mesmo depois das vitórias, a gente precisa continuar intercedendo, orando, né? Não é o fim, mas é um novo começo. E que principalmente, somente novos decretos espirituais podem transformar cenários irreversíveis. E é mediante essa palavra que eu quero declarar que você possa se posicionar nesse tempo, lançar os novos decretos, né? Nós entendemos que nós estamos num tempo, nos últimos tempos, nas horas finais. Eu ousaria dizer que a gente já está nos segundos finais para a volta de Jesus. E é nesse tempo que você vai se posicionar com ousadia, lançar novos decretos sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Senhor precisa voltar e encontrar a sua família pronta e preparada. E eu creio que nesse tempo, principalmente, né, nesse tempo que a gente está estudando esse livro de Esther, é porque o Senhor tem um propósito, Ele está te chamando pessoalmente, para que você seja a Esther e o Mordecai da sua casa, para poder clamar a Ele pela mudança dos novos decretos e principalmente para vocês celebrarem na presença dEle. Hoje é Purim, é um tempo de novo começo. E aí, qual é o seu posicionamento diante do Senhor? Ele quer mudar as suas vestes hoje, de pano de saco para vestes reais. Ele quer te tirar do luto, da dor, do choro e te dar alegria. Uma alegria que não está nesse mundo, tá? Mas é uma alegria que vem do eterno. É uma alegria que vai se tornar pública e vai alcançar outras vidas que também choram e clamam. Deus sempre transforma decretos de morte em decretos de autoridade. E nessa hora, Pai, diante dessa palavra, nesse dia especial de Purim, eu quero declarar que o Senhor está mudando a sorte do seu povo. O Senhor está mudando, Senhor, os decretos. Na verdade, o Senhor está dando novos decretos para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja lembrado e celebrado sobre a face dessa terra. Eu declaro e abençoo em nome de Cristo Jesus todas as famílias aqui representadas e declaro que vai haver um novo tempo, um tempo do Senhor, um tempo novo onde as pessoas vão ver que só pode ter vindo do Senhor para as nossas vidas. Então que o Senhor guarde, abençoe, que o Senhor continue falando, conduzindo o seu povo nesse tempo e que ninguém se perca. Eu declaro em nome de Cristo Jesus e decreto que essas famílias aqui são famílias guardadas pelo Senhor, famílias benditas do Senhor sobre a face dessa terra, e todos permanecerão e ficarão firmes e permanecerão fiéis até que o Senhor volte. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Gente, eu vim aqui só para dar um recado antes de finalizar. Glória Sábado agora, dia 7/3, nós teremos um Bereshit online. Você não pode ficar de fora. É um seminário. Para quem fez, é inesquecível. É uma experiência sobrenatural de ministração. Se você já acha boa essa ministração aqui de meia hora,
Você imagina ficar comigo com a Natália das 8 da manhã às 3 da tarde, sendo ministrado especificamente em algumas áreas da sua vida, espirituais, emocionais, familiares. Trocar os decretos. Trocar decretos, você entender sua identidade, seu destino e principalmente o propósito que Deus tem para sua vida. Então não fique de fora, ainda tem pouquíssimas vagas. Tem pessoas que falam, vou fazer, mas não chamou ainda. Mas se você deseja passar por uma experiência sobrenatural, nos chame, que nós vamos colocar, porque é sábado agora. Nesse Shabat. É nesse Shabat, não fique de fora, tá? Tem uns aqui que eu lembrei agora que eu vou chamar ali no particular. Nós aguardamos vocês. Amanhã Amém. volta a live 7h07, né, para continuar sobre o livro de Esther. Vamos finalizar. E para aqueles que querem participar, nos chame, porque nós temos um prazo até amanhã. Porque a gente precisa. Vocês recebem o nome espiritual. Nós temos que confeccionar um material especial para vocês. A gente precisa nós do temos nome que de vocês. orar por você para Deus trazer uma revelação específica Qual é seu nome? sobre a sua vida. Então, até amanhã. Até amanhã. Beijos, Amém? até amanhã. Amanhã às 7h07 a gente volta. Que Deus te abençoe.